Olá, hoje aqui no canal eu quero falar de livros, de leituras, por que ler nessa parte interminável final da pandemia, que de fato provoca em nós o contato com os livros. Prazer carnal. Ler é uma possibilidade de ampliar seus horizontes. Ler oferece companhia, ler oferece ideias, ler oferece também uma expansão da sua versão de mundo. Por isso, além de ler o que lhe dá prazer esteticamente, além de ler aqueles livros gostosos que prendem nossa atenção, também devemos enfrentar os livros mais complexos, mas principalmente nós devemos ter a generosidade e a ousadia de ler aquilo que a gente não concorda. Quando você começa a ter contato com ideias que são diferentes das suas, você é obrigado a melhorar seu próprio argumento. Talvez até mudar de ideia eventualmente, mas você é obrigado a pensar. Por isso que a gente não deve ler exclusivamente aquilo que a gente gosta. A gente também deve ler o que a gente precisa. A literatura funciona como alimento. Alguns são necessários, outros são preferidos por nós, outros são indispensáveis, mesmo que o meu gosto não concorde com isso. Então, a leitura é uma chance de você ousar, uma chance de você se permitir de forma muito rica a abertura de novos horizontes. Exemplo, você tem pensado sobre política de cotas, meritocracia, ideias tanto dos conservadores quanto dos menos conservadores ou dos críticos, se a sociedade que nós temos tem alguma meritocracia? Eu já tinha indicado aqui antes A Tirania do Mérito do Sandel. Sandel, para quem conhece, é um leitor da sua obra, ele ficou famoso pelo livro Justiça. Mas no livro A Tirania do Mérito, ele fala muito sobre o bem comum, a ideia do mérito e quais são suas ressignificações no nosso mundo. Mas eu aprendi muito, contrapondo agora o Sandel, a esse livro do Markowitz, aqui. Esse livro é um livro interessante que vai discutir a cilada da meritocracia. Olhem o subtítulo: Como um mito fundamental da sociedade alimenta a desigualdade, destrói a classe média e consome a elite. A editora Intrínseca lançou esse autor, traduziu esse autor, e nós temos acesso agora a um debate muito bom. E, de novo, não é tudo que eu concordo com o autor. E eu acho que eu tenho que adaptar também à realidade brasileira, a nossa realidade. O que vale para uma reflexão sobre a sociedade de Nova York, talvez não valha para São Paulo. Mas eu sempre saio melhor de um livro, inclusive discordando do livro. Vocês querem saber o que pensa o grupo dessa nova direita que se tornou mais presente no Brasil nos últimos 10 anos, especificamente a partir de 2013? A pesquisadora, mestre e doutora pela USP, a Camila Rocha, fez um estudo de campo. Foi até os pensadores conservadores, conviveu em institutos que defendem as ideias conservadoras e utiliza o chamativo e apelativo título que é um dos lemas desse grupo: menos Marx, mais Mises, ou seja, mais o pensamento de von Mises, o economista, menos o pensamento de Karl Marx. E ela foi conviver com as pessoas, ela traz detalhes dessa convivência. Eu achei o livro equilibrado, eu achei que ela fez uma boa pesquisa, e aí, fora da polarização das redes sociais, fora daqueles grupos que apenas gritam palavrões uns contra os outros, ela faz a gente pensar que, afinal, a gente pensando à esquerda e a gente pensando como conservador. E o embate entre esses dois grupos deveria ser mais rico do que tem sido, porque todos deveríamos buscar a verdade e a melhoria do bem comum. Então, a discussão do que é o bem comum, do que vem a ser essa verdade, os argumentos de cada lado são muito importantes. Eu aprendi muito lendo o livro da Camila e recomendo a vocês. Eu citava em francês o Desmurguet, porque o Desmurguet é um daqueles franceses especialistas em ciências cerebrais que era muito crítico, sempre foi muito crítico em tudo que escreveu.
Ele falava mal das redes sociais, das telas, dos jogos, do fato dos celulares terem virado babás eletrônicas. E o subtítulo do livro é Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças. A advertência que o Desmourguet faz é porque pela primeira vez as crianças têm um QI menor, médio do que seus pais. Ele pertence a um tipo de pensador, entre eles talvez o Carr, nos Estados Unidos, que escreveu Os Superficiais, The Shallows, e que atacam abertamente essa educação pessoal e acadêmica voltada para telas e assim por diante. Não é contra a tecnologia, mas é contra a pedagogia da utilização contínua para distrair crianças e adolescentes, para que eles fiquem lá não incomodando nos seus celulares, jogando, olhando redes sociais, passando o dedo e assim por diante. Michel Desmourguet, junto com O Dilema das Redes, o documentário, junto com vários outros clássicos desse momento, serve para a gente pensar onde é que nós estamos errando ao pensar esse admirável mundo novo, como ele diz, para cérebros antigos em vários sentidos. Bem, eu dei esses livros de exemplo sobre pensamento político, sobre uso de celulares, telas e mundo virtual e sobre a questão do mérito, da meritocracia, porque são temas que estão muito no ar, mas nós também podemos ter acesso, no meu caso, que sou historiador e não tenho nenhum conhecimento de física, o Carlo Rovelli fez um livro sobre a física quântica. Especificamente, o Rovelli vai trabalhar com a experiência ocorrida com o jovem Heisenberg. E Heisenberg fez uma descoberta em uma ilha em 1925, teve uma iluminação, e a partir dessa iluminação o Heisenberg passou a pensar aquele caminho que hoje, grosso modo, nós chamamos de física quântica, e naturalmente tem outros pais e outros autores igualmente. Por que eu estou recomendando O Abismo Vertiginoso? Porque eu não sei nada de física. Eu não tenho a menor noção das coisas em física e gostei do livro e li com prazer. É sinal de que é um livro bom de divulgação, um livro fácil, um livro acessível para você poder pensar se esse for o seu desejo. Sempre, eternamente, Clarice Lispector. A editora Rocco tem feito um trabalho extraordinário de relançamento da obra dela em função do centenário. Clarice se transformou numa referência da literatura brasileira e este livro, Aprendendo a Viver, nessa linda edição, Aprendendo a Viver traz crônicas dela falando dela mesma. Por que ela adorava nadar em Olinda e Recife? Qual foi a cantada mais interessante que ela já ouviu na vida? Foi em Nápoles, na Itália, leiam para saber. E a crônica que dá origem ao livro, Aprendendo a Viver, ela mostra uma Clarice otimista, cheia de interesse, não aquela Clarice mais melancólica ou mais ensimesmada, e ela termina a crônica Aprendendo a Viver, citando poetas e outros, Thoreau principalmente, e diz, repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Feliz Ano Novo. Essa crônica, que quase todas as crônicas que estão aqui vão do final dos anos 60 em diante, a Clarice vai registrando opiniões sobre ela mesma, sobre as coisas que ela está vendo, esse olhar agudo e inteligente que ela lançava sobre o mundo, e vale a pena, é sempre um prazer. São fragmentos, não é uma única coisa, mas tem comunidade Clarice. E a Rocco está de parabéns por esta série que está fazendo bastante sucesso. Existe um autor que a minha geração conheceu um pouco mais, depois caiu um pouco em desuso, que eu acho uma pena, que é o Thomas Merton. Thomas Merton foi um homem que se converteu ao catolicismo, se transformou em monge trapista, uma das ordens mais rigorosas da Igreja Católica. E esse livro, Homem Algum é uma Ilha, é um dos grandes livros do Merton. Merton era um grande pesquisador em espiritualidade, em mística, relação, um tema que eu gosto muito de estudar. Olhem o que ele diz sobre as pessoas que, supondo encontrar Deus, estão conversando com seu Deus Narciso, com seu próprio eu, com a sua vaidade,
com os enganos internos. Ele escreve: então a sombra julga e odeia a sombra, que não é um Deus e que não pode absolutamente nada. A contemplação de si mesmo só leva ao mais terrível desespero, o desespero de um Deus, com letra minúscula, que se odeia de morte. É a última perversão do homem, que foi feito à imagem e semelhança do verdadeiro Deus, com letra maiúscula, feito para amar eterna e perfeitamente um bem infinito, um bem, notem-no com cuidado, que ele devia achar dentro de si mesmo. Para encontrar Deus em nós, cessemos de olhar para nós mesmos, de nos inspecionar e verificar no espelho da nossa futilidade, felizes de ser em Deus e de fazer o que Ele quiser, segundo as nossas limitações, julgando os nossos atos não à luz das nossas ilusões, mas à luz da realidade divina que nos cerca, nas coisas e pessoas com quem convivemos. Os textos do Merton são muito densos, ele levava uma vida de estudos. Merton tinha pais, eu acho que um era neozelandesa, outro nasceu na França, foi para os Estados Unidos. É uma vida muito variada, culturalmente muito rica, e as obras dele sobre espiritualidade são de uma alma buscando em pleno século XX, buscando as coisas, buscando as respostas e assim por diante. Bem, caso você não conheça, eu recomendo que busque as obras de Thomas Merton. Nosso tempo é escasso, as pessoas têm cada vez menos tempo, por isso é bom ver essa iniciativa como a Nova Fronteira, lançando esses pequenos livros com grandes ideias. Napoleão Bonaparte, por exemplo, quando estava exilado em Santa Helena, escreveu várias coisas. E essas coisas, uma parte delas, vira aqui esse pequenininho, super simpático, A Arte da Guerra e da Liderança. Um livro que os especialistas em Napoleão já conheciam como máximas tiradas das memórias de Napoleão na ilha de Santa Helena. Um livro curto com algumas coisas muito brilhantes e outras coisas que você talvez vai imaginar que já tenha passado um pouquinho esse tempo. Oscar Wilde, com 4 ensaios marcados todos eles por aquela pena ácida, irônica desse genial irlandês, A Decadência da Mentira e outros ensaios. Do imenso A Riqueza das Nações, do Adam Smith, foram retirados trechos para desenvolver um conceito que é a mão invisível do mercado. Então, estes livros pequenos, mas com ideias boas, rápidos de serem lidos, às vezes retirando de um clássico do autor um trecho para a gente poder ter uma luz maior, são livros muito interessantes. Eu não consigo falar muito tempo sem citar Shakespeare, né? É um vício. E acaba de sair uma nova versão dos sonetos, 50 sonetos, ou seja, mais ou menos, pouco menos de 1/3 do total dos sonetos atribuídos a Shakespeare, com tradução do Ivo Barroso. É muito bom você comparar o soneto em inglês com 3 ou 4 traduções. Nos últimos anos tivemos uma onda de publicações sobre os sonetos de Shakespeare, e aqui o Ivo Barroso dá soluções muito originais, com um prefácio de Antônio Wise, nosso autor de dicionário, para a gente poder pensar como as traduções elas pertencem a um momento, pertencem a um tempo, e eu recomendo muito a vocês. E quem gosta de teatro russo, olhem só, Tchekhov, grande Tchekhov, 4 peças de Tchekhov, A Gaivota, Tilvânia, 3 Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. 2 delas eu vi aqui em São Paulo, acho que o grupo Tapa aqui em São Paulo, O Jardim das Cerejeiras e Tilvânia. Tchekhov é um grande autor e as peças de teatro de Tchekhov são muito interessantes, né? A Rússia no século XIX tem autores do porte de um Dostoiévski ou de um Tolstói, que vai até o século XX, mas tem esses autores um pouco menos conhecidos entre nós, como Gogol e Tchekhov, que são extraordinários. É uma pena a minha ignorância sobre o russo, que eu imagino que em russo ainda deva ter mais força e mais apelo, mas como essa ignorância é e vai continuar existindo, provavelmente, eu tenho que confiar nesses bons autores que se dispõem a traduzir aqui na edição da Penguin, Companhia das Letras, que dispõem a traduzir do russo, para que gente como eu, que não lê a língua de Tchekhov, possa acompanhar, né?
Você tem interesse em filosofia? Já ouviu falar das teorias dos estoicos, da apatia, da ataraxia, da indiferença? Gosta das ideias de Zenão? Gosta das ideias de Marco Aurélio, de Epicteto? Você precisa ler a vida dos grandes estoicos, a vida dos estoicos, a arte de viver, de Zenão a Marco Aurélio. O Holiday e o Hansemann, o Holiday é famoso por vários livros de filosofia, vendeu muito com livros de divulgação, ele é conhecido pelo livro O Ego e Seu Inimigo, mas o Holiday é um homem que escreve bem, pesquisa bem. Lá nós vamos ver detalhes sobre esses grandes filósofos estoicos e, ao mesmo tempo, um pouco do resumo do pensamento deles. Não é um livro para quem estuda filosofia profissionalmente. Não é um livro para quem se dedica a pesquisa sobre os estoicos há muitos anos. É um livro para todas as pessoas que querem aprender, gostam do recorte dos valores do estoicismo, tão importante na elaboração da ética cristã, e não sabe por onde começar. Aqui tem um excelente começo. Um livro, A Vida dos Estoicos. Desde o primeiro estoico, Zenão, até o imperador Marco Aurélio, cuja morte em 180 geralmente marca esta filosofia que a gente chama de tardia, em comparação às filosofias clássicas do século V, por exemplo. A Vida dos Estoicos traz muitas luzes para quem quer aprender e, acima de tudo, depois de ler sobre a vida do ex-escravo Epicteto, é provável que você vá se dedicar a ler a obra de Epicteto. Depois de ver a vida do imperador Marco Aurélio, há uma chance de você se dedicar a ler as meditações de Marco Aurélio. Bem, quase todo mundo que estuda pensamento conservador ou catolicismo em inglês já passou pela obra de Chesterton. Chesterton é um escritor muito bom, Gilbert Keith Chesterton é um escritor muito bom e ele é muito bem formado e o inglês dele é muito interessante. E ele é conhecido pelas frases, pela capacidade de síntese. Ele escreveu uma biografia de São Francisco de Assis, uma biografia sobre o santo do século XIII, e depois, alguns anos depois, escreveu sobre São Tomás de Aquino. O subtítulo em inglês acho que falava O Boi Mudo, mas em português só São Tomás de Aquino. Chesterton estabelece análises muito interessantes. Ele comenta que Francisco foi o primeiro poeta da língua italiana e Francisco nunca leu uma página de Virgílio, provavelmente. E o próximo grande poeta, Dante ou Petrarca, leram bastante Virgílio. Então ele vai em busca deste homem que não queria as páginas e as folhas de Virgílio, mas queria as folhas das árvores. Vai falar deste homem que encerra todas as contradições e maravilhas da Idade Média. Eu gosto mais do São Francisco, especialmente se vocês contrapuserem a obras de historiadores, como a biografia de São Francisco, escrita pelo Le Goff. Agora, o livro sobre São Tomás de Aquino é um pouquinho mais árduo, porque a vida de São Tomás, apesar de ele ter viajado, provavelmente foi à Inglaterra, com certeza esteve em Paris e Colônia, e na Itália, que ele conheceu como a sua terra natal, um parente dos imperadores, um homem autor de uma vastíssima obra, e o Chesterton vai tentar englobar esse homem que pouco falava, que pouco enfrentava o grande público, mas escrevia com genialidade, pensava com destreza. Eu gosto mais da biografia de São Francisco, que é de Tomás de Aquino, mas Chesterton nos faz pensar duas coisas: o objeto que ele está pesquisando e a maneira que ele pensa esse objeto, por exemplo, fé católica, por exemplo, defesa da existência de uma ortodoxia católica e assim por diante. Sempre vale a pena. Talvez não sejam os livros ideais para conhecer São Francisco e São Tomás, mas sejam muito ricos para você conhecer Chesterton e esse pensamento católico conservador que está numa caixa, numa linda edição, com imagens muito bonitas que ajudam muito vocês a acompanhar. Tudo o que eu falei é para despertar em vocês, em livros variados, o interesse de buscar, de crescer, de ir atrás. Eu, pessoalmente, nunca escrevo nos livros, ou muito raramente eu faço. Eu escrevo em cadernos ou no computador, porque quase todos os meus livros depois são doados a presídios, a bibliotecas públicas
ou a outras instituições. Eu quero que o saber circule. Eu não tenho mais a fantasia que eu já tive, por mais de 2 décadas, de formar uma grande biblioteca pessoal. Eu quero que, uma vez que esse livro me trouxe ideias, que esse livro possa circular. Por isso eu recomendo você ler um livro que não é um livro profissional, ou seja, não é um livro que você usará no seu consultório de médico, ou no seu escritório de arquitetura, ou para dar aulas. Não é um livro que será uma ferramenta para você. Esse livro foi interessante, você viveu esse livro, então passe adiante, passe na sua família, passe para os amigos, desapegue para que esse livro cresça, voe, que ele cresça, que ele voe, que ele possa atingir outras pessoas. Tem até um costume que acho que nasceu na Europa de abandonar o livro em um metrô, num ônibus, numa praça, com um pequeno bilhete anônimo para você ler e quem sabe esse livro vá seguindo e seguindo. Eu hoje só guardo os livros muito específicos ou muito profissionais, os outros em grande quantidade à medida que eu vou lendo, ou que não são livros da minha área, eles vão passando adiante. Eu espero que mais gente leia, que mais gente tenha acesso a isso. Ler é uma ousadia, ler é um gesto de coragem, ler é um investimento, ler é uma resposta a tempos difíceis, para que a gente possa atravessar esse deserto com alguma mercadoria mental, chegar lá do outro lado com algo novo para poder dizer. É muito bom ler, além da companhia, a provocação mental que um livro faz. Espero que vocês tenham se interessado por alguns desses livros e contraponha, veja seus próprios livros, não siga conselhos que não passem pelo seu exame crítico. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer carnal.